Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um episódio aqui dos nossos diálogos cósmicos. Hoje nós vamos falar sobre Vesta. Vesta, também conhecida como Hestia, né, que ela representa a mente espiritual da humanidade, certo? Vesta, ela é um asteroide, né, que foi considerada durante muito tempo um asteroide. Ela habita a área dos asteroides ali entre Marte e Júpiter, mas já desde 2012 é considerada um protoplaneta. Então, de todos os elementos cósmicos da faixa dos asteroides, ela é a mais brilhante. Ela tem elementos na sua composição tão interessantes que faz com que ela brilhe muito. Inclusive, é o único asteroide visto a olho nu. E ela brilha com múltiplas cores, o que é muito interessante. Então, Vesta na mitologia é a deusa mais velha de Saturno, né, de Cronos, é a deusa solteira, a primeira feminista da história, que eu digo que é mitológica, né, da construção da nossa história. Ela solicitou ao pai para não se casar, para se dedicar à espiritualidade. Certo? Então foi a dedicação dela na terra através dos templos de Vesta, né? da construção das primeiras sacerdotisas, que as mulheres eram recolhidas e elas ficavam ali tomando conta do fogo sagrado, que é o equilíbrio, né? O equilíbrio do fogo no ser humano, da sabedoria espiritual. Então Vesta, ela cuidava das vestais, né? Cuidava das noivas. Então a construção da mitologia das noivas começa com Vesta, onde as mocinhas elas eram recolhidas já na pré-adolescência e ficavam nos templos ali aprendendo não só sobre a espiritualidade, mas sobre culturas, ler e escrever, uma coisa que no tempos antigos quase pouquíssimas pessoas sabiam, imagine as mulheres, né? Então ela dava toda uma condição para que a mulher pudesse se dedicar espiritualmente. Então quando elas chegavam na idade de 30 anos, é que era colocado para elas a possibilidade, elas podiam fazer uma escolha de deixar de ser uma vestal e de se tornar uma sacerdotisa, né? Então assim vivendo nos templos, ou se casar. Então quando elas decidiam se casar, né, então tinham já uma fila de pretendentes, muitos homens, né, já queriam casar com as vestais porque sabiam que eram mulheres sagradas, que iam trazer toda a sorte, né, para a vida conjugal, a prosperidade, a fertilidade, né, a conexão com Deus, né. Então quando elas escolhiam se casar, tem a tradição do véu da noiva, né, porque as vestais andavam com véus até os 30 anos, até fazerem a escolha. Elas eram, quando saíam nas ruas, elas usavam os véus, né, para não permitir que as pessoas vissem o seu rosto. Mas elas viam os rostos, né, de todos. Então, quando tinha o momento da escolha, elas tinham até a possibilidade de elas escolherem também os seus noivos, né? Então, aquela frase do casamento que foi mudando com o tempo, né, até a utilização do véu foi ficando de lado. Então aquela frase de agora pode beijar a noiva, a frase original é agora pode levantar o véu da noiva, porque só depois que o casamento era consagrado pelo sacerdote é que o noivo podia ver o rosto da noiva, certo? Que era permitido a ele ver. Então vem daí essa tradição. Então por isso Vesta, ela vai também para os lares, né? Ela é conhecida como Hestia, a deusa do lar e tudo, essa coisa, o convívio, né, no lar, que a pandemia levou nós muito a vivermos dessa forma. Então ela é a protetora do lar, porque a vestal, ela deixa de ser uma vestal para ser uma noiva, e ela vai ali fazer o culto do fogo sagrado dentro da sua casa, né? Então aí também vem a tradição das lareiras, né? Então na mitologia, certo?
Vesta é essa energia da sacerdotisa, da mulher sagrada, da mulher que pode se dedicar. Hoje a escolha não é mais entre ser uma mulher espiritual ou uma mulher que convive, que se casa, que se relaciona. Hoje o equilíbrio, eu acredito que é encontrar essas duas coisas, né? A mulher espiritual juntamente com a mulher que também se relaciona. Então esse equilíbrio, né, de Vesta, ela era uma deusa muito equilibrada, né? Então assim, ela na astrologia ela se relaciona com a constelação de Libra, que é a balança, certo? Então Libra durante muito tempo ela foi associada à regência de Vênus, né? Tem muitos pontos em comum que já vou comentar aqui entre a questão de Libra com Touro, né? O compartilhamento, né, de Vênus com os dois. Mas Vesta ela é muito mais adequada porque ela vem dentro daqueles conflitos de Libra, que é a indecisão, certo? Que é a escolha, que são também o equilíbrio com os desejos que o Libra precisa, né, se manter de uma certa forma ponderado sempre, né? Ele tem esse impulso de ter uma ponderação, de ter aquela coisa mais política, né? Então Vesta ela era a deusa que ela era a única que nunca se envolvia nos conflitos ali entre os deuses, os homens, nenhum outro tipo de conflito. Justamente porque Vesta representa essa mente espiritual. O que é a mente espiritual? É a mente que reflete, certo? É a reflexão, é o julgamento que não chega numa sentença, ele não sentencia. Então, assim, a atitude do julgamento na lei de Vesta com aquela balança é ouvir o outro lado, é levar em consideração o outro ponto de vista. É como um julgamento eterno que está sempre ouvindo as partes, né? Então, essa atitude de ouvir as partes é muito de Vesta. Então, Vesta, ela vem logo depois de Mercúrio, que foi o último diálogo cósmico, né? Que é a mente material, do aprendizado, a importância das palavras, que eu falei muito. Então, assim, a oitava superior de Mercúrio é Urano, que é a mente cósmica. Mas entre os dois tem Vesta, que é a mente espiritual. Porque a mente material, certo, na medida em que ela se desenvolve de verdade, em que ela busca realmente o conhecimento, ela precisa aprender também sobre a reflexão. Então, quando ela quer entender um pouco mais profundamente o seu aprendizado, ela vai para a mente espiritual, que é o ato de refletir, de aplicar aquilo na sua vida, certo? Na observação do outro. E aí sim ela se prepara de verdade para chegar na mente cósmica de Urano, que vai ser o nosso próximo diálogo cósmico. Então, dentro do princípio de Vesta, né, com Libra, que é o equilíbrio, então vamos entender um pouco como que essa mente, a importância dessa mente reflexiva e como ela se aplica, né? Então Libra é a condição do ser humano aonde ele é apresentado a todos os desejos do mundo, certo? Então todos os desejos que se apresentam dentro do mundo material, do mundo dos sentidos, aonde isso tem que ser ter uma reflexão verdadeira, um aprimoramento espiritual para que ele possa escolher corretamente, para que ele possa julgar, né, de uma maneira equilibrada. Então, Vesta, ela vamos lembrar do mito, né, da simbologia do mito, onde a Vestal ficava ali até os 30 anos. Então, assim, é preciso tempo de conhecimento, certo? De aprendizado, de reflexão para se fazer uma boa escolha. Então, Vesta também vem falar sobre isso. Então, um mito muito associado, um monomito, né, muito associado ao princípio de Libra com Vesta é o de Paris, né, da Guerra de Troia. Quando Paris escolhe Afrodite, né, ele fica com a Helena, que já era de um outro marido, né, então tudo o que leva a essa escolha de Paris, né, impulsiva, quando ele cede ao desejo, né, de ter a mulher mais bonita do mundo, embora nem a conhecesse, né, então assim reflete muito essa relação de Libra com o desejo, aquela coisa quando ele quer demais uma coisa, até que ponto que ele chega, né,
para conquistar isso, até que ponto ele vai para seduzir isso, e o quanto essa escolha pode causar vamos assim, ter um efeito não só para a vida dele, mas para todos ao seu redor. Vamos lembrar do mito de Paris, né, que foi a guerra de Troia, né, que levou à destruição de toda a sua família, certo? De toda a Troia, né? Então, uma escolha errada, uma atitude. Então, o símbolo do mito, ele fala, olha, a atitude humana, a escolha, o livre-arbítrio, né, que é a parte humana dentro da vida, né? Então, assim, o universo, ele pode apresentar as condições, as situações, mas as ações de escolha sobre isso é de cada um, certo? Então, Vesta, ela fala sobre essa importância. Então, no fogo sagrado, o fogo sagrado de Vesta, ele é muito, eu analiso ele muito na posição que Vesta fica entre Marte e Júpiter, né? Marte e Júpiter, 2 elementos do fogo, né? Então, assim, Marte, ele é toda a dinâmica de energia de cada um, que precisa ser equilibrada, certo? Então, assim, o próximo ponto, depois de Marte, né, que Marte ele é o fogo primordial, certo? Depois dele, né, vem também Júpiter, que é o fogo que o próprio ser humano deve causar, é o esforço em ele manter o ânimo, a fé na vida, e é para ele ter isso de uma maneira correta, ele precisa o quê? Educar os seus instintos. Então, Júpiter fala muito da educação dos instintos, né, de Marte. Então, Vesta, colocada entre Marte e Júpiter, é o fogo sagrado, certo? É o fogo da espiritualidade, que somente este fogo, né, a consciência sobre ele, a boa utilização, é que vai ajudar a causar esse equilíbrio, né? Então, tem essa posição ali de Vesta. Então, a mente espiritual, né, que ela fica entre Mercúrio e Urano, é a reflexão, certo? Refletir, que é um exercício tão necessário no mundo atual como nós estamos, né? Então, assim, essa manifestação do mundo que a gente vê na dualidade, né? A dualidade, quando a mente material, ela já quer julgar, certo? O julgamento somente com a mente material, ele corre sempre um risco grande, mas muito grande, de ser injusto, porque ele vai analisar só alguns elementos. Ele não vai analisar todos os elementos, certo? Porque para analisar todos os elementos é preciso da mente reflexiva. Então, Vesta é aquela que diz que não se deve julgar, nós precisamos atitude mediante vamos dizer assim, uma situação negativa, é tentar compreendê-la, certo? Então, assim, o exercício de cura daquilo real, certo? É a compreensão. Porque se você tem uma atitude negativa e você julga aquilo, você sentencia aquilo e já pune, o que vai acontecer? Você está eliminando a possibilidade de avaliar aquilo mais para que isso não volte a ocorrer, certo? Para ver de onde que surgiu aquilo dentro da humanidade, dentro daquela sociedade, né, daquela situação, para que aquilo seja de verdade resolvido. Então, no mundo, né, a energia de Vesta, ela se manifesta nas pessoas espirituais, né, nas sacerdotisas, nos sacerdotes, né, as pessoas que buscam um equilíbrio dentro do conhecimento espiritual mais profundo. Então, dentro da filosofia, ela se manifesta muito, porque a filosofia é a própria arte da reflexão, certo? Que é a observação, certo, do mundo, dos comportamentos, ao que aquilo leva, né, a pensar sobre os acontecimentos. Nós precisamos de muitos filósofos, de muitos pensadores na nossa atualidade, né? Nós precisamos desenvolver uma mente mais madura, que é isso que Vesta fala, sobre a mente madura do homem, que ele precisa alcançar, né? Na astrologia sideral, Vesta, ela se relaciona com a 8ª casa astrológica, certo? Que é a casa do psíquico, certo? A casa dos traumas, das perdas, das finalizações da vida. Então, a necessidade do equilíbrio, na casa 8, ela fala sobre a necessidade de reciclar,
ela fala sobre a necessidade de reciclar a vida de tempos em tempos, certo? Porque essa é uma atitude para todos, não existe uma pessoa que ela tenha essa necessidade e outra não. Todas as pessoas têm, certo? Então, reciclar o plano psíquico, reciclar o plano material é fundamental para a sobrevivência do homem, certo? Porque na vida nós passamos muitas situações, sofrimentos que geram traumas, então que muitas dessas coisas ficam guardadas dentro do ser. Então, de tempos em tempos, ele tem que revisitar essas coisas, tirá-las de lá de dentro, para que elas não fiquem minando outros processos da vida. Ele vai desenvolvendo ansiedades, medos, frustrações, né? Às vezes inexplicáveis, né? As depressões, e são muitas vezes, todas as vezes, na verdade, por esse reservatório, né? Que não foi devidamente esvaziado, né? E no plano material, igual, certo? Porque o plano material, Vesta, ela fala sobre acumulação de coisas, o quanto a acumulação ela é negativa, certo? Então, a acumulação, ela vem de um sentimento de medo que o homem tem, né, de faltar alguma coisa amanhã ou depois, então ele vai acumulando, ele tem dificuldade em passar as coisas para frente, né? E isso, com o tempo, vai se manifestando negativamente na própria saúde dele, certo? Não só física, como mental também. Então, esse momento que a gente está de priorizar as coisas, de ver como as pessoas com a tecnologia e com essa pandemia toda, de olhar mais para o mundo, não só para si mesmo, certo? Então, e isso nos levar a refletir sobre as nossas vidas, o que é realmente importante. Então, essas reflexões profundas, né, que nós todos fomos levados a ampliar um pouco mais, né, no debate, é um ponto fundamental na energia de Vesta, certo? Então, essa pandemia, ela veio muito para que as pessoas aprendessem também a equilibrar os seus desejos, né? Então, Vesta fala sobre o equilíbrio com os desejos. O equilíbrio não é você você retirar os desejos da sua vida, você ter uma vida monástica, uma coisa assim, muito frugal, muito minimalista, não. Mas viver com equilíbrio, certo? Você não viver com aquilo que sobra na sua vida, aquilo que está além do que você precisa, certo? E com relação aos desejos, principalmente, né? Porque Vesta, a casa 8, ela fala muito desses desejos de querer coisas materiais, desejos de sexo, desejos de até de todos os tipos de consumo, da satisfação dos sentidos, né? Então, assim, os desejos, eles são positivos, mas em excesso eles sempre vão fazer mal, certo? Então, por exemplo, a gente vê em Libra, né, com Vesta, ela mostra muito no mundo o que o desequilíbrio do desejo sexual leva, né, às perversões, leva os abusos que nós vemos aí, infelizmente, né, tantos, né? Então, tem famílias, enfim, que vendem as filhas, né, para poder comprar comida. Veja o ponto que o mundo chega. Então, esse desequilíbrio do mundo, ele está muito assim, dentro desse princípio da acumulação, certo? As pessoas que elas querem pensar só sobre aquilo que vai faltar para elas e não naquilo que elas podem contribuir para o mundo, certo? Então, essa é uma reflexão importante. No corpo humano, certo? Vesta, Libra, né, rege os intestinos, né, que é justamente o processo onde acontece ali o que vai ficar de bom para o corpo, né, que são aquelas proteínas, onde vai trabalhar as vitaminas que vão para o corpo, e aquilo que precisa ser eliminado, certo? Então, assim, os intestinos, eles são fundamentais para o equilíbrio do ser humano. Vocês vejam que descobriu-se há poucos anos atrás que as células que causam o câncer no corpo humano são as mesmas células que carregam os gases nos intestinos, ou seja, aquelas que participam do processo de eliminação. Então, vamos dizer que são aquelas que fazem o pior trabalho do corpo, né? Então, a gente tem que estar muito atento ao lixo que nós produzimos, certo? Então, assim, dentro desse princípio enquanto símbolo, né,
Então, assim, o lixo que se produz é tudo aquilo de tóxico, de negativo, que todo mundo tem que se olhar para equilibrar e eliminar na vida, certo? Então, o egoísmo, os desejos desenfreados, a ganância, né? Tudo aquilo que leva o ser humano para o seu pior, né? Então, um sentido muito importante para entender isso, né? É que sem o equilíbrio dos desejos, certo? Sem equilibrar os desejos, os homens, eles são levados aos níveis mais baixos do seu ser. Isso nós vemos todos os dias, infelizmente, tá? O chakra que se relaciona com Libra, né? Que é a regência de Vesta, é o Suastana, que é o chakra sexual, aquele que fica 4 dedos abaixo do umbigo, né? Então, assim, a energia sexual, a energia de reprodução é do governo de Libra, né? Libra Áries, né? Eles têm essa coisa da paixão, aquele movimento que precisa acontecer, certo? A energia sexual é uma energia sagrada. E a reprodução é uma necessidade da nossa vida, né? É um ponto de felicidade, é um ponto positivo no desenvolvimento do ser humano. Então, tem toda essa relação de Vesta, né? Então, assim, fundamental ver essa palavra equilíbrio. Então, no mapa astrológico, né, numa carta astrológica, a posição de Vesta e de Libra vão falar muito sobre aonde é que tem que se buscar o equilíbrio, o que é que ajuda a trazer esse equilíbrio na vida, né? E os pontos aonde que podem se desequilibrar, né? Então, Libra são os pontos onde podem se desequilibrar. São a área da vida onde está a cúspide da casa que tem Libra inteira ou contida, né? Então, ali é um ponto que a vida pode apresentar as provas, vamos dizer assim, com relação aos desejos, né? E a posição de Vesta é a área da vida que pode agir reforçando aquilo positivamente, certo? Para que a pessoa consiga fazer esse controle, vamos dizer assim. Então, por exemplo, né, vamos dizer que uma pessoa ela tem Libra ali na sua casa 5, que é a casa do prazer, que é a casa da alegria, né, do curtir a vida, a casa dos filhos também. Então, ela tem nessa posição Libra, que vai predispor ela naturalmente a ser uma pessoa muito espontânea, muito alegre, que ela gosta demais, né, de essa coisa de festas, de aproveitar a vida e tudo, mas ela tem que manter isso em equilíbrio para que ela não sofra com isso, certo? Porque o desequilíbrio no ponto de Libra sempre mostra onde, quando você se excede demais, não só você vai trazer um sofrimento para você, como para as pessoas ao seu redor, né? Então, a posição de Vesta, os aspectos que ela faz, dependendo da constelação, enfim, vai mostrar o que pode ajudar naquilo, o que pode reforçar. Por exemplo, se ela estiver na casa 9, é sempre a busca por um conhecimento mais amplo, né? Superior da vida, encontrar essas paixões também através do aprendizado, ou se for na casa 12, a casa da espiritualidade, certo? Onde o desenvolvimento espiritual, ela dá umas pausas, né? Fazer meditação, pausas de silêncio na vida para refletir, sempre vão naturalmente fazer com que ela se equilibre, né? Porque o princípio de Libra é sempre aquele, eu digo assim, que Libra, aonde você tem Libra é onde você é observado pelos homens e pelos deuses, né? Aonde nada é o seu Big Brother, né? Nunca vai passar despercebido aquelas atitudes daquela área da vida, né, aquelas ações, e aonde as escolhas vão se fazer muito importantes também. Então, é importante observar a posição, conhecer um pouquinho mais, né, sobre a astrologia, para que esse autoconhecimento vá fazendo um aprimoramento de si mesmo. Porque Libra, ela fala muito sobre o refinamento, certo? Então, aquela coisa de ser observado é também nos momentos em que as pessoas estão sozinhas com elas mesmas, né? Então tem aquela máxima, né, que se fala assim, aquela frase, né? É para inglês ver, né? Que a pessoa ela age de uma maneira quando estão todos olhando e quando não tem ninguém olhando, ela age de maneira totalmente oposta, né? Então Libra vai falar
sobre a importância de você agir com equilíbrio em todos os momentos da sua vida, certo? Quando você está na frente de outras pessoas, quando você está sozinho, sozinha, enfim. Então, o refinamento, Libra fala sobre o refinamento, né? Então, assim, Vesta, né? Então, uma pessoa, quando ela evolui espiritualmente, ela vai ficando mais refinada nos seus gostos, nos seus sentidos também. Ela vai se apresentando melhor para o mundo e para ela mesma. Então, esse é um ponto importante. Agora, assim, no momento, né? Como que Vesta está nesse momento aqui que nós estamos conversando? Qual é a orientação, o aprendizado que ela traz para esse agora? Então, Vesta, ela está orbitando nesse momento ali na constelação de Virgem, né? Então, assim, Virgem na astrologia, ela fala muito entre a troca entre as pessoas, certo? Então, o relacionamento ombro a ombro, certo? A igualdade entre homens e mulheres, os casais positivos, que são aqueles onde um cuida do outro, né? E desde que Vesta, ela é muito ligada, né, ao casamento, né? Então, assim, antes da precessão dos equinócios, a regência da área do casamento era de Libra, certo? Então, Vesta regia muito isso, mas já passou para Virgem. Porque os casamentos em Libra, eles estavam muito ligados, somente atrelados à questão legal, né? Aquela coisa do papel, né? E para proteger os bens, né? Então, se era separação parcial, total, ou comunhão de bens, era muito ligado aos bens e à questão legal, né? Então, assim, agora não, as pessoas, com a nova evolução, as pessoas têm que se buscar porque elas precisam das outras, certo? Precisam que as outras ajudem ela no cuidado com a vida dela e que ela faça essa participação de ajuda com o outro. Então, assim, os dois crescem juntos, né? Então, essa passagem de Libra por Virgem, né, que já vem há um tempo, né? Virgem é uma constelação grande. Vejam como na pandemia o altíssimo número de divórcios, né? Então, assim, essa nova consciência que o homem foi levado, né, vem muito dessa passagem de Libra, de Vesta por Virgem, né? Então, essa área, né, é uma área onde agora essa passagem ela não é para as pessoas ficarem se separando, não, porque agora as pessoas elas querem se unir novamente. Então, Vesta, nesse momento, ela fala muito que agora é uma fase de preparo, certo? Para uma nova comunhão. Então, as pessoas precisam refletir mais, se prepararem mais, como as vestais nos templos, certo? Para um grande encontro que a gente está se preparando, que nós já estamos, parece que não, mas já estamos na fase da reconstrução. É que ela começou há pouquinho tempo, mas 2022 vem para trazer uma energia bem mais positiva. Então, Vesta, nesse momento, fala dessa fase do preparo, certo? Que as pessoas tenham que ter um pouco mais de paciência, certo? A mente madura é que leva a paciência, de esperar mais um pouco, porque um movimento tão importante quanto uma escolha de um parceiro ou de uma parceira, de uma pessoa para compartilhar a sua vida, precisa de um amadurecimento, certo? Precisa de uma reflexão. Então, assim, para você ter alguém positivo para contribuir para a sua vida, você também tem que se preparar para ser uma pessoa positiva para contribuir na vida dele também, ou dela, né? Então, essa posição de Vesta nesse momento fala disso. Agora, em 2022, porque assim, essa sequência de vídeos que eu vou trazer até o final do ano, desses diálogos cósmicos, é para ajudar a preparar todo mundo para esse reencontro de 2022, certo? Então, 2022 vem nesse número par. Vejam só que vai ser muito importante aqui no Brasil, viu? Esse momento, porque assim, a nossa longitude e latitude, certo? Vai sintonizar o nosso país, certo? Com exatamente as 11h22. Às 11h22 vai ser o momento em que, mediante a nossa latitude e longitude, a nossa localização, o Sol vai iluminar o 1º grau da faixa zodiacal. Então, tem muitas transformações que vão acontecer aqui no Brasil, que vão ser muito inspiradoras, simbólicas, emblemáticas para o resto do mundo. Não só o Brasil, toda essa faixa da América do Sul, né?
Então, para 2022, Vesta, ela entra, certo, numa conjunção exata com a Lua. Olha que interessante, ela vai ter exatamente conjunta com a Lua, certo? Em Ophiuchus, nessa constelação da cura, né? Então, Ophiuchus, ele rege a área do conhecimento superior da astrologia, que a grande cura é através do conhecimento, sim. Então, essa conjunção com a Lua, certo, que Vesta vai fazer no começo de 2022, vai pedir o quê? Uma mudança de atitudes, certo? Vai pedir para a humanidade se abrir para novos conhecimentos, novas opiniões, aquela coisa, nós precisamos quebrar essa dualidade. Vamos lembrar que Vesta é a deusa que não se envolvia em conflito nenhum, certo? Ela se recusava. Então essa atitude, né, de se envolver dessa maneira, né? Porque quando você se envolve num conflito, quando você se coloca na dualidade, você exclui toda a possibilidade de existência do outro. Não é possível que nós vivamos sem a existência do outro. Como não vamos conviver com a existência das pessoas que pensam diferente de nós? Certo? Então, se abrir ao conhecimento, se abrir às atitudes, porque às vezes as pessoas têm opiniões que isso não é um reflexo, certo, do seu caráter, da validade dela na Terra, assim como o oposto, né? Tem muitas pessoas que defendem algo politicamente, entre aspas, né, correto, mas nas suas vidas elas não aplicam nada disso. Então a gente tem que se olhar para o ser humano como um todo, né? Então nós temos que separar. Vesta fala muito da separação, essa posição dela com a Lua, separar a verdade da mentira, certo? Porque uma coisa são opiniões diferentes, outras são as verdades e as mentiras, né? Nós não podemos nos opor aos fatos, porque aí também já é vamos dizer assim, assinar embaixo da ignorância, né, da loucura, né? Então, assim, aceitar a mentira, mesmo sabendo que não é verdade, aí já passou da lógica, certo? Aí já foi para um grau mesmo de insanidade. Então, Vesta é essa reflexão, é sempre parar para pensar até esgotar, né? Então, assim, e refletir também não só com a mente, né? Vesta, como é a mente espiritual, também é uma reflexão com o coração, certo? É se colocar no lugar do outro, é ter compaixão antes de analisar os atos. Vamos ter compaixão primeiro, certo? Então, os princípios do desenvolvimento de Vesta na humanidade é esse, né? É a reflexão, é o equilíbrio, é o não julgamento, porque tudo isso leva ao aprimoramento da vida, certo? Então, o aprimoramento espiritual, porque Vesta fala sobre o espiritual, não nesse espiritual mistificado, certo? De dogmas, certo? Que precisa de uma religião, que precisa de um mentor ou mentora espiritual para que valide os esforços dele, um interlocutor com Deus, né? Então, assim, não é nesse nível. Então, o espiritual é considerar que a vida não é somente ligada às coisas materiais, certo? Que nós temos também uma função uns com os outros de cuidado, certo? De elevação da nossa civilização, certo? Então, essa é a reflexão fundamental. Então, aprimorar-se espiritualmente é aprimorar-se como ser humano. Quando você faz isso, você causa um equilíbrio para o mundo, não só para a sua vida. Então, essa é a importância, certo, da existência de Vesta e de Libra, é mostrar que um ser humano que alcança um equilíbrio, ele participa de todo o equilíbrio do mundo. Bom, abraços estelares, fiquem aí com a boa energia de Vesta e nos falamos no próximo encontro.